Aleluia. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de eu começar a falar, queria pedir ao diácono Alexandre que pegasse as apostilas ali e distribuísse as apostilas, o material que Deus nos conta. E depois quem fosse chegando, o irmão vai entregando, tá? Para que nós possamos acompanhar. Eu digo para os irmãos que não vou me estender muito, porque ainda tem a outra palestra, tem o culto à noite. E nós sabemos que toda palestra, depois do almoço, sempre dá aquele soninho, aquela coisa, ficar falando assim. Mas, como eu não sou de fazer nada sozinho, tá? Hoje nós vamos passear pela Bíblia. Irmão, já viu que minha Bíblia está toda coloridinha aqui, né? Então, não, para quê? Para não dar sono, para a gente poder movimentar. A palestra é uma palestra única entre eu e vocês. Amém? Não tem aquela palestra saturada, só vocês ouvindo, daqui a pouco eu estou vendo todo mundo assim, ó. Então, não é esse fato nessa noite, principalmente que o assunto que nos diz é um assunto de suma importância para mim e para vocês. É um assunto que nós vivemos cotidianamente. Nós levamos esse assunto conosco aonde nós tivermos esse assunto, batalha espiritual. E nós vamos aprender nessa tarde sobre a batalha espiritual. Como nós agirmos, como nós fazemos, o que nós precisamos fazer, tá? O que nós temos que fazer em uma batalha espiritual. Nós vamos ver, decorrer da nossa história, que o apóstolo Paulo foi o que mais falou em batalha espiritual. E confesso aos queridos irmãos, desde já quero agradecer ao nosso diácono Alexandre pelo convite, que Deus te abençoe e continue sendo essa bênção que o irmão é. Quando o diácono Alexandre, ele virou para mim e falou, irmãos, quero te fazer um convite, antes da nossa festa lá na Iavé, ele falou, mas vou esperar passar a festa. Confesso a vocês que meu coração estremeceu. Eu falei, que convite é esse? Porque ficou um suspense, e eu queria que a festa logo passasse, para mim saber qual era o convite, porque ele não falou, sabe? Quando passar a festa, eu falo com o irmão. Eu fiquei tenso, falei para o meu esposo, o que ele vai me chamar, para quê? Mas amém. Quando passou a festa, semana seguinte, ele mandou o convite dizendo que poderia ser um palestrante dessa primeira conferência de intercessão aqui na Ministério, nessa igreja. Então, eu falei, amém. Vou ver minha escala, meu trabalho, amém. Depois eu vi que dava, eu falei, amém, eu aceito. Só que a palestra, na realidade, não era essa, era uma. Aí eu falei, opa, tá fácil para mim, né? Uma palestra que ele me deu sobre a armadura de Deus, tá fácil. Eu tenho toda a armadura em casa, já tenho todo o meu quadro, já tinha planejado tudo e montar um soldado guerreiro aqui. Jesus falou, nada é fácil. Jesus disse, nada nessa vida é fácil, meu filho. Você acha que eu carreguei uma cruz difícil para você falar? Eu acredito que lá no céu ficou assim, Jesus, Miguel e Gabriel falando, olha lá como é que ele está tranquilo. Não, ele não vai ficar assim, não. Está tranquilinho lá embaixo. Não, vamos mudar isso aí um pouquinho, vamos deixar ele mais tenso. Aí o irmão manda dizer para mim que a palestra mudou, que eu ia falar sobre batalha espiritual. Eu falei, Jesus, eu vou entrar lá no inferno agora. Eu vou entrar lá no inferno. Jesus vai ser da minha vida. Ali começou a minha luta, queridos. Digo para vocês. A minha luta começou. Eu comecei a orar, comecei dentro da minha casa, começou tudo a dar errado. A minha vida financeira, a vida do meu companheiro, a minha saúde começou a dar errado. Eu fiz exame de tudo, quando nada descobri minha saúde, e faz ressonância, e faz isso, e faz endoscopia, e faz isso. Eu falei, Jesus, e nada dá certo. E eu estava ali lutando, orando, buscando a Deus pelo que poderia falar nessa tarde conosco. Porque, querido, a palavra ela vai tanto para mim quanto para vocês. Ela vem daí para cá, como vai daqui para aí. Quem vem é o Senhor que manda. E ele fala assim, ele desce com a gente na casa do oleiro, esmiuça, faz um barro, e depois ele nos faz um barro da mão dele, da maneira que ele quer para a unção descer. E foi isso que ele fez comigo. Ele me levou à casa do oleiro, ele me usou, ele me fez tudo, e começou a minha luta. E vamos lá. Então, queridos, é muito gratificante quando você é reconhecido. Quem capacita, como nosso irmão falou, é Deus. Não sou ninguém. Eu sou um homem pecador, cinza, pó, velho. Não sou ninguém.
Quem aqui tudo é o Espírito Santo de Deus. E nessa tarde, nós vamos aprender o que é uma batalha espiritual. Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo. O que é uma batalha espiritual? Quais são os demônios que nós enfrentamos, os visíveis, os invisíveis? Quais as coisas que nós possamos fazer para que nós aprendamos? O que o nosso irmão, Deus deu ao nosso diácono Alexandre a fazer é de suma importância. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo onde o diabo, ele impera. E nós estamos aqui para brigar com esse demônio. E nossa batalha vem sobre nossas vidas. Amém? Então vamos começar, vamos abrir nossas Bíblias no texto que foi dito para nós, em Efésios, no capítulo 6, vamos lá em Efésios, capítulo 6, no versos 10 e 12, amém? Efésios 6, 10 e 12, esses dois versículos, que diz da seguinte forma, todos acharam? Amém? Diz assim, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vocês viram quantas coisas nós temos que lutar? Quantas coisas nós temos que guerrear? Não é contra a carne, contra o sangue. Né? Por quê, querido? A Bíblia vai nos dizer, eu redigi alguma coisa, está na apostila de vocês. Eu redigi, antes de começar, deixa eu falar alguma coisa. Se os irmãos encontrar algum erro, não se preocupa não, porque quem digitou isso aqui é muito complicado, sabe? Digitar essa apostila, alguns erros, mas eu vou corrigindo os erros com vocês na digitação. Amém? Quem digitou aqui tem um problema sério com digitação, mas Deus está no controle. Então, querido, quando nós falamos no primeiro versículo, nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus é a mesma força no qual ele ressuscitou Jesus dentre dos mortos. É a mesma força que está à disposição nossa para agir. É a mesma força, aquele que ressuscitou Jesus, aquela força que abriu aquela pedra e ressuscitou Jesus, é a mesma força que está em nosso favor para agir. Apesar que os conflitos espirituais, eles vêm em nossa vida, porque de um lado, nós podemos ver, o justo vive com conflito espiritual. Nós vivemos em conflito espiritual 24 horas. De todas as formas. Nós temos cada um, se eu perguntar, cada um tem um conflito espiritual que vive, uma briga interior que vive, alguma coisa que possa fazer, que vive ali brigando espiritualmente. Às vezes é com sua mente, com o seu sentimento, com o seu trabalho, com a tua casa, com o teu família. Tem alguma coisa. E vai nos dizer que, aqui, por um lado, o justo vive em conflito espiritual contra as hostes do maligno. Mas por outro lado, por esse poder, pela força desse poder que Deus nos dá, nós temos a capacidade poderosa de vencer esse mal. Porque a força que Deus nos dá, a força que Ele nos concede por sermos justos, por sermos resgatados, por sermos redimidos, nós vencemos o mal com essa força do poder de Deus. Porque, meu querido, eu e você, carnalmente, não vencemos Satanás. Eu e você, se lutarmos com o demônio, nós não vamos vencer. Nós vencemos com a força e poder que Deus nos dá. Porque todo poder, a Bíblia diz que todo poder é dado nos céus e na terra a quem? A Deus. Então, querido, nós só vencemos Satanás com a força do poder de Deus. Mais ninguém. Amém. A força, desculpa, irmão, é costume pegar aqui. A força, então, querido, quando nós temos a força do poder de Deus na busca do Espírito Santo, que para termos força, nós temos que buscar. Você, para ter seu salário, tem que trabalhar. Você, para curar a tua enfermidade, tem que procurar um médico. Então, para ter força, às vezes, você tem que procurar o poder de Deus, certo? Estou mentindo? Não. Tudo que você quer, então você tem que procurar o poder de Deus, a força do poder de Deus, amém?
E o versículo vai dizer, revestivos, porque cada pessoa, ela tem uma guerra para travar. Cada pessoa tem uma guerra para travar. Se eu perguntar assim a cada um de vocês, qual a sua guerra que está travando? Cada um vai falar uma coisa diferente. Eu tenho uma guerra para travar. No meu trabalho, eu tenho uma guerra na minha família, eu tenho uma guerra na minha saúde, eu tenho várias guerras para travar. E o que me faz eu vencer essas guerras, tá? Contra o meu inimigo. Porque nós sabemos que o inimigo, eles são numerosos, eles são organizados. O mundo espiritual, o demoníaco, eles são um mundo organizado, queridos. Eles têm uma estrutura, se vocês pudessem imaginar a estrutura que o inferno ele tem, para destruir o servo de Deus, a gente não ficava brincando de ser crente. A gente não ficava brincando de ser crente. Fala a gente porque eu me incluo no meio de vocês. A gente não brinca de ser crente. Se nós soubéssemos como o diabo ele é organizado, o mundo lá, nós vamos poder ver na decorrer da palestra, que nós vamos ver cada parte disso. Então, queridos, quando nós vemos isso, mas para vencer esse combate, o Altíssimo oferece um revestimento espiritual, a tua própria armadura. Eu não vou entrar, vou fazer de tudo para não entrar na armadura, porque é o nosso irmão que vai vir daqui a pouco, mas eu vou tentar não entrar, entendeu? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, querido, quando nós resistimos dessa armadura, nós conseguimos vencer o mal. Porque um soldado, para ele vencer o seu inimigo, ele tem que estar revestido com a tua armadura. A tua lança, teu capacete, teu escudo para não se ferir. E nós espiritualmente temos que estar revestido com a armadura de Deus. Porque se ela não estiver conosco, quem somos nós para atacar Satanás? Ele prepara tudo, o inferno é totalmente organizado. Nós vamos ver que cada coisa existe um demônio, para cada coisa existe uma luta, para cada coisa existe uma batalha. E eles são específicos naquilo. Nós que somos servos de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, manda em tudo, a gente quer fazer tudo de uma forma só. A gente não quer parte por parte. Mas o inimigo não, ele vai parte por parte, né? Por que ele fala isso? Lá em 2 Coríntios, quem abrir a Bíblia em 2 Coríntios, pode ler, 2 Coríntios 10, 4. Pode abrir aí, 2 Coríntios 10, 4. Quem abrir, pode ler. 2 Coríntios 10, 4. Pode ler. 2 Coríntios 10, 4. Cadê a Bíblia? Vamos, irmão, vamos procurar a Bíblia. Bíblia é trabalho, Bíblia... Olha como importante, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas para a destruição de fortaleza. O diabo, ele trabalha com fortaleza, querido, e as nossas armas, que nós militamos, não são armas carnais. Nós não vamos conseguir vencer o diabo com as coisas carnais do mundo, nós não vamos conseguir vencer o diabo com a nossa própria força, nós vamos vencer o diabo com a força de Deus, com a oração, com jejum, com busca, com determinação. Por isso que ele diz aqui, que as nossas armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, sim poderosas em Deus. Nós temos que saber que o nosso Deus, ele é todo poderoso para vencer todo o mal sobre nossa vida. Tudo que vem sobre nós, se nós buscarmos a Deus, ele vence, porque ele é o centro. Ele é o centro. Não há diabo que resista ao poder de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo ele vai falar da seguinte forma: a carne e o sangue, tá? Ele nos alerta sobre um verdadeiro inimigo do Filho de Deus. Naquela época lá de Efésios, o povo cristão, ele era morto por quê? Por autoridade, por até mesmo pelos familiares deles. Eles eram perseguidos. Mas o apóstolo Paulo veio falar e ensinar para nós que a briga deles não era contra a carne e nem contra o sangue. O que quer dizer com isso? A
briga deles não era contra seres humanos, não era eu contra você, nem você contra mim, mas sim o que está por trás daquele que fez o mal. A nossa briga não é contra homem, contra mulher, a nossa briga não é contra a carne, o sangue, quer dizer, seres humanos, carne e sangue, vida, não é contra seres humanos, sim contra aquilo que está por trás daquela pessoa que queira fazer um mal. Às vezes o nosso trabalho tem um lar que nós aí, aquele irmão só quer, aquela pessoa só quer me prejudicar, só quer puxar o meu tapete, eu tenho que orar por ele, querido, você tem que orar, aprender o que está por trás dele. Orar por ele, você vai orar para salvar, mas se você não orar para Jesus repreender o que está por trás daquela pessoa, você nunca vai ser liberto dele. Você vai sempre estar sendo perseguido. Por quê? Você está lutando contra a carne, contra o sangue, contra o ser humano. Você tem que lutar contra as sortes espirituais, o que está por trás daquilo. Porque o inimigo usa as pessoas para vir contra nós. O inimigo, ele usa as pessoas para vir contra nós, queridos. Isso o apóstolo Paulo, ele vem falando para nós nessa parte, porque mais contra o mal que age por meio delas. Isso é nítido. Às vezes nós já vimos tanto pregador pregar, né? Falar que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, Mas nós imaginamos o quê? Carne e sangue, imaginamos um demônio. Não, filho, carne e sangue é o ser humano. Não é o demônio. O demônio são o que está por trás da pessoa. Então, por isso que ele falou que as pessoas daquela época eram mortas por exército, por familiares, por pessoas, mas a briga deles não era contra aquelas pessoas, era o que estava por trás. O apóstolo Paulo, ele tem nos ensinado, eu tenho aprendido muito por ele, porque ele fala claramente sobre as armas espirituais, qual o caminho que nós temos que trilhar, o que nós temos que fazer, o que nós temos de agir. Ele nos ensina passo a passo. Se nós lermos o livro de Éfeso, capítulo 10, e nós vamos ver, no capítulo 6, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele nos ensina estratégia para nós vencermos o inimigo, para vencer uma batalha na nossa vida. Amém? Quando ele fala de principado e potestade, ele fala da perversidade de Satanás, sem evidência na forma organizada, sagaz. Foi o que eu falei. Satanás, ele tem uma forma organizada, ele é sagaz, tá? Ele continua, ele quer agir como oposição a Deus. Ele quer fazer tudo o contrário para que o reino de Deus caia. Se nós não dermos ouvido a Satanás, nós vamos saber que perdemos. Porque se nós não estivermos juntamente com Deus, unido ao Senhor, buscando a face, nós caímos. Porque o reino de Satanás, ele é organizado. Ele é sagaz, ele faz de tudo para que possamos reunir. Acredite que a sua principal atividade é dominar as pessoas por causa do sofrimento. Vocês já repararam que Satanás, ele nunca deixa ninguém feliz? Por mais que a pessoa fale, ele dá, a pessoa fica viva, fica rica, tem tudo do bom do melhor, mas a hora que ele pede alguma coisa e não dá, o que Satanás faz? Toma tudo, não toma? Bota a pessoa lá embaixo, bota a pessoa sentir dor, faz a pessoa sofrer. Por quê? Ele é sagaz, ele quer aquilo para ele, mas o nosso Deus não. O que ele nos dá é para a honra e glória dele. O que ele nos dá, ele nunca vai nos tirar. Nós sim podemos deixar de fazer o que ele quer, mas ele nunca vai tirar aquilo que ele nos deu. Já o diabo não. Por isso que ele é... Alô. Pode falar. Alô, som. Então, queridos, a gente vai entender que o mundo, como eu falei, o mundo demoníaco, ele é um mundo organizado. Ele tem as suas estratégias, ele tem todos um meio. Se nós vamos ver aqui, que existe dois, o principado e a potestade. O que é o principado? O principado é aquele, isso eu só estou entrando ainda no texto que nós lemos. Os principados, porque eu separei alguns pontos para que nós entendêssemos, porque às vezes nós vemos tanta gente pregar sobre esse texto, mas não vê minimamente quem são. As pessoas falam superficial. Os principados são a maioria, são aqueles que atingem um poder maior no governo,
na calamidade, na perseguição. Lá em cima, os principais são aquele que atinge a humanidade no seu pódio, lá em cima. Ele vai lá no governo, na corrupção, no roubo, ele vai nas calamidades, eles fazem tudo para que o ser humano seja destruído. Eles são tão organizados que eles planejam uma guerra, mas que essa guerra começa lá em cima. Lá é os primeiros. Vai lá no governo e começa a vir de lá para cá. Essa guerra vem de lá para cá. Ela começa a ter a calamidade no país, começa a cair as coisas, a economia vai subindo, nós começamos a padecer por isso. E tudo isso é o que o inimigo ele vai trabalhando, ele vai fazendo os principados, ele vai começando a rodear e vai começando a fazer aquilo para oposição a Deus. Ele quer que nós sejamos oposicionistas de Deus. Só que nós sabemos que nosso lugar é centrado no poder de Deus. Nós sabemos que nossa vida é centrada no poder de Deus. Por mais que o vendaval venha, por mais que a tempestade venha, por mais que a batalha ela venha na nossa vida, nós temos que estar firmes. Porque o inimigo, ele tem a sua organização. Deus é um só. O diabo, quando ele foi jogado, ele veio com mais de 1/3 dos anjos para o seu exército. Então ele conseguiu organizar, ele conseguiu detalhar, ele conseguiu mapear toda a região para que ele possa atacar definitiva em cada setor da nossa vida. Todo setor da nossa vida tem um demônio específico para nos atormentar, queridos. Todo setor da nossa vida, o demônio está ali para atingir a nossa mente, nossa vida, ter a nossa paciência, a nossa paz. Isso são os principados que começam no seu pódio, lá em cima. Lá no alto, começa a vir de lá para cá, descer uma escadinha. E quando nós for ver, já vem aí, começa a vir o grupo da potestade. O que é a potestade? É aquele que atinge nós, que é acabar com o reino de Deus. Aquele que atinge o teu coração para esfriar a tua fé. Aquele que atinge a tua vida, fé. Eu não vou na igreja hoje não, porque aquele irmão está lá, ele me magoou, falou uma palavra, e opa, ele já entra ali, uma ação contra a tua vida, e você começa a enfraquejar. Não vou na quinta-feira no culto, não vou na quarta-feira. Aí começa, as potestades demoníacas começam a invadir. Por quê, querido? Já é um grupo diferente. Já esse grupo de potestade só vai atingir os servos de Deus. Ele vai disseminar as igrejas. Ele vai colocar dissensão entre as igrejas. Eu não vou lá na Iavé não. O povo da Iavé, só Jesus na causa. Aí eu não vou lá na Icona não. Eu não vou na Habitar, não vou na... Essa potestade começa a dissipar. Se nós nos unirmos e vai começar a trabalhar contra isso, nós somos vencedores. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. E a potestade, elas vai fazer dessa forma. Elas começam a minar. São órgãos que o diabo ele tem, como se diz, você vai tratar da igreja. Aquele grupo de diabo, de demônio, ele vai começar a mapear a igreja. E ele chega lá na Icona, vou ver lá na Icona, e começa a rodar, começa a ver aquele irmãozinho, está lá no cantinho, fala nada, vou fazer o outro implicar com ele, você não faz nada, e esses são os demônios da potestade, não é os principados que vai vir aqui, não é os principados que vai na Iavé, não é os principados que vai na Igreja Batista, na Assembleia, eu não falo falo todas as igrejas, todo servo de Deus, mas são as potestades demoníacas que vêm atormentar nossa vida, para esfriar nossa fé, para acabar conosco. Mas sabemos que nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o que nos reveste com tua armadura, o que faz o melhor para nós. Quando nós estamos caídos, Ele nos levanta e nos põe de pé. Vai dizer a Satanás: eu venci tanto que quando meu filho morreu, eu ressuscitei dos mortos e fiz ele lá no inferno a pegar a chave da morte. Esse é o Deus de que nós servimos, querido. É uma batalha, só para que nós possamos entender que o mundo espiritual, nunca esqueça disso, é um mundo demoníaco, é um mundo organizado. Saiba que ele tem demônio para tudo quanto é tarefa na tua vida. Ele fica 24 horas, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão para nos
tragar. Então, porque ele anda 24 horas nos vigiando, para ver aonde é a nossa fraqueza. E tem grupos de demônio para tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado. Eles organizam, eles mapeiam, eles fazem uma região, eles pegam o bairro de vocês aqui e começam a mapear. Quem são esses? Os principados. Começa a mapear seu bairro, começa a ver aonde tem as coisas, as favelas, as comunidades, as pessoas que eles possam usar para vir contra vocês. Eles começam a mapear. E se nós que estamos aqui dentro não começarmos a buscar a face do Senhor dignamente como tem que buscar, eles vencem. Porque se nós não estamos preparados, quem somos nós para lutar contra eles? O preparo vem de nós. O preparo, nós estamos aqui nessa tarde, nos preparando para uma grande batalha. Nós estamos nos preparando para lutar e vencer a Satanás. Amém? Vira a tua folha aí. Diz uma pergunta: o que é batalha espiritual na Bíblia? Nós já falamos várias batalhas que eu falei aqui agora. Como você vence a batalha espiritual? Olha a pergunta: o que é a batalha espiritual na Bíblia? E como você vence a batalha espiritual? Querido, quando nós falamos em batalha espiritual ou guerra espiritual, que é a mesma coisa, né? Claro que quando nós vamos batalhar com pessoas visíveis, um soldado, por exemplo, ele vai enfrentar uma guerra, ele vai batalhar, ele se veste toda a armadura. A guerra está acontecendo em Israel. Os soldados lá vão com seus carros, com seus tanques, né, preparados. Os soldados vão com arma. Hoje em dia, antigamente tinha o quê? Armadura. Hoje em dia não, hoje é canhão, hoje é foguete. Hoje, mas cada um prepara. Por quê? Israel conhece Hamas, sabe quem são os inimigos de Hamas. Por quê? São inimigos visíveis. Você, quando tem um inimigo que é visível, você sabe o que aquela pessoa vai fazer com você, você já tem a tua estratégia de defesa, certo? Então, quando nós falamos em batalha ou guerra espiritual, é claro que nós estamos em uma guerra visível, porque é mais fácil. A guerra visível ela é mais fácil de lutar. A guerra visível é mais fácil de você saber o que está acontecendo entre você e aquela pessoa. A guerra visível, você tem noção do que você vai fazer e do que o seu inimigo vai fazer com você. É uma guerra visível. É muito mais fácil ter uma guerra visível. Agora, quando pelo menos sabe onde o inimigo está, o que ele vai fazer, qual arma que ele vai usar, você vai ver tudo isso. Agora, quando se busca numa guerra invisível, que é uma guerra espiritual, você não sabe quem vai te atingir. Você não sabe quem está guerreando com você. Você não está vendo quem está guerreando. É como você tiver apagar a luz e você tem que andar numa casa que você não conhece. E agora? Você vai na minha casa, eu apago toda a luz e fala assim: pastor Joey, anda na minha casa. Como? Quem não sabe onde é a porta, onde é nada. Ele vai começar a o que? A poupar para poder achar, não é isso? Uma guerra invisível é assim. Você não sabe, então você tem que começar a imaginar o que pode acontecer com você numa guerra invisível. Na guerra invisível não, você sabe o que você vai atingir, você sabe quem você vai atacar, você sabe o que você vai fazer, mas na invisível não, querido. É uma batalha espiritual que você tem que se agarrar no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode vencer por você a batalha, naquele que vai te ajudar nessa guerra. É Ele que vai fazer você vencer essa batalha, não é você, porque você não está vendo ninguém, você não sabe de onde vem a sua dificuldade, você não sabe de onde vem a tua batalha, mas Ele sabe. Ele sabe, então Ele que vai guerrear com você. É Ele que vai guerrear com você. Como diz aí, ó, é preciso mais do que isso. Não basta apenas estar preparado tecnicamente, mas e cheio de conhecimento. É necessário estar preparado tecnicamente, cheio do conhecimento. É necessário a vida espiritual esteja apta para que esta luta seja travada. Caso contrário, aí está cara, né? Caso contrário, a derrota é certa. Querido, quando você entra numa luta invisível e você não esteja preparado espiritualmente, a derrota é certa. Para você entrar numa luta espiritual, você tem que estar preparado.
Mas já como é que eu vou me preparar? Queridos, a Bíblia diz que orai, jejuai, subir monte, consagrar a vida de vocês, consagrar a nossa vida. Isso são armas que você tem para lutar contra o inimigo. Quando você jejua, quando você ora, quando você consagra a tua vida, quando você está íntimo com o Pai, íntimo, você tem que estar íntimo com Ele, você vence a batalha. Mas se você, não adianta você ter toda a estratégia, tecnicamente, conhecimento da palavra, não adianta, porque o diabo também conhece a Bíblia. O diabo também conhece a Bíblia. Não adianta, eu conheço a Bíblia, eu vou lá, quantas vezes já vi pessoas expulsar demônio com o Salmo 91, o diabo ri da cara da pessoa e começa a ler o Salmo 91 também. Eu também sei, já cansei de ver isso. Eu já cansei de ver na minha trajetória de vida. A irmã foi expulsar o demônio, eu e ela começou a ler o Salmo 91, o diabo rindo, e começou a falar junto com ela o Salmo 91. O que o Salmo 91 tem? Nada. Ele é um salmo que está na Bíblia, que nós temos que nos preparar para usar. Não é usar para expulsar o demônio, é aquilo que eu falei. Não adianta você ir com sua inteligência, que o diabo ele também vem. Você tem que estar com o Espírito Santo de Deus na tua frente. Você tem que estar preparado, você tem que estar, subir ao monte, você tem que jejuar, tem que consagrar, tem que estar a vida no altar, para que possamos batalhar contra ele, para que nós possamos vencer, querido. Não adianta com as tuas armas, nós não lemos lá em 2 Coríntios, nós temos que ir com as armas das nossas milícias, que não são o quê? Lá em Coríntios nós lemos, as armas das nossas milícias não são carnais. Por que quer dizer com isso? Não adianta a gente com as nossas forças humanas, nós não vamos vencer nem nada. Não adianta, nós temos que as forças espirituais, nós temos que pregar o Evangelho, subir ao monte, orar, jejuar e saber que nosso poder é feito a Deus. Deus é todo poderoso para destruir todas as batalhas na nossa vida. Não importa qual seja a tua batalha, querido, não tenta você, irmão, eu estou passando lá em casa um problema financeiro, a batalha está travada, a minha vida, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer um biquinho ali, vou fazer um bico. Você vai fazer teu bico, você vai fazer tua faxina, vai fazer o teu trabalho, você vai ficar em hora extra. Não vai adiantar, porque você está tendo tecnicamente estratégia humana. Você tem que pegar o teu joelho, dobrar no chão, subir ao monte e falar: Senhor, o que está acontecendo? Que batalha é essa na minha vida, que eu não estou sabendo? Porque, Pai, eu sou teu filho, eu luto por você, eu brigo por você lá na igreja, eu faço a tua vontade, eu sou dizimista, ofertante. Por que essa batalha na minha vida? É dessa forma que nós vamos vencer. Não adianta tentar dar um jeitinho, eu vou fazer um extra, vou virar a noite, vou dar plantão, vou ganhar mais um dinheiro para pagar minha... Você vai pagar sua vida e vai continuar com dívida. Sabe por quê? Você está usando o meio material, a sua inteligência humana. Você não está vendo que aquela batalha dentro da sua casa está sendo um demônio chamado potestade, que está invadindo o teu lar para que você possa enfraquecer. Porque quando nós falamos em dinheiro, nossa vida muda, nossa vida se transforma. Se você não começar a buscar para vencer essa luta, você não vai nunca. Uma experiência falando sobre isso, não era nem imaginei, mas falando sobre isso, eu e meu esposo, quando assim que nós nos conhecemos e casamos, nós passamos por um momento difícil, né? Ele estava desempregado, saiu trabalhando, e eu falei: Senhor, não aceito, não dá para pagar nada, minha vida estava embolando, meu cartão estava embolando, e não sei, estava embolando, a minha sogra que ajudava, eu não aceitava aquilo, Senhor, não aceito, e eu dando o meu jeitinho, falar para ele: eu vou fazer plantão, você tem que arrumar um trabalho, faz um bico, vai ali, faz uma faxina. Ele ia fazer faxina com a tia dele, fazer uma faxina para ajudar. Estava adiantando alguma coisa, querido? Não. Quando eu abri os meus olhos espirituais, que eu comecei a perceber que aquilo era um demônio, porque quando eu era solteiro, nada disso acontecia, eu tinha dinheiro à vontade. Quando eu conheci ele, eu casei, eu perdi o emprego, trabalhava em 3 lugares. Perdi 2 empregos, fiquei com um só. E esse um dá para sustentar a gente. Eu falei: Jesus, que é isso? Que demônio é esse que está me fazendo minha casa? Quando Deus me levou lá nisso, é uma potestade. É uma potestade. Ele está fazendo tudo para enfraquecer a tua fé, enfraquecer a tua força. E começamos a subir um monte, nós começamos a orar, a jejuar, subir um monte. Nós fizemos uma campanha de 7 dias no Monte das Oliveiras, ali em Nova Iguaçu, não sei se vocês conhecem.
naquele monte, Deus deu a resposta. Nossa vida, ela deu uma alavancada, sabe? E nunca mais aconteceu. Por quê? Aquele demônio que infiltrou dentro da nossa casa, ele estava fazendo coisa. E eu, humanamente, estava procurando os meios, tecnicamente, materiais para brigar contra aquilo. Às vezes é o nosso erro, humanamente. Nós esquecemos que temos um Deus, dono da prata, que pode guerrear por nós nessa batalha. Ah, irmão, mas é financeira, é batalha espiritual? É batalha espiritual, sim. Porque nós somos filhos de Deus, Ele é dono da prata, nós não temos que passar necessidade, nossa vida tem que ser próspera. Então é uma batalha espiritual. Ah, o sentimento é uma batalha espiritual. Ah, o meu trabalho é uma batalha espiritual. Querido, o diabo, ele perdoa a gente não. Nós somos inimigo dele. E quando é inimigo, ele quer atacar para nos destruir, para a gente se tornar oposição de Deus. Para falar lá, cadê o teu Deus? Olha lá, o teu Deus te abandonou? Não é assim que ele fala? Não foi o que a mulher de Jó falou para o Jó? Abandona teu Deus e morra. Como quem diz, teu Deus te abandonou. Querida, ali era uma batalha que Jó estava passando. Deus tirou tudo de Jó. Por quê? A mulher de Jó, a esposa de Jó, ela viu tecnicamente a luta de Jó, mas Jó viu espiritualmente. Jó, o que Jó falou? Eu vim nu, eu vou voltar nu. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó venceu aquela batalha. É diferente conosco. Por isso que aqui diz que não adianta tecnicamente nós queremos lutar contra o inimigo. Não vamos vencer nunca. É derrota na certa. Que a partir de hoje, querido, nós possamos entender que qualquer coisa que venha ao contrário da nossa vida, que não seja nós fazer, mas sim deixar Deus agir por nós, entregar na mão de Deus. Ah, vamos aprender isso, vamos aprender dessa forma. Ah, eu estou passando por isso. Ah, minha casa agora só vive doente, não sei o quê. Vamos perguntar a Deus o que está acontecendo na minha casa. Só vive doença, remédio, gastando dinheiro com remédio. Servo de Deus, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, levou nossas dores, as nossas enfermidades. Entendeu? Ah, o ser humano fica doente? Sim, tem os médicos para cuidar. Mas direto, isso é um demônio. Então vamos cuidar, vamos abrir nossos olhos, vamos estar atento naquilo que Deus mostra para a gente, querido. E vamos lutar, não tecnicamente, não materialmente, mas espiritualmente. Por quê, querido? Numa guerra, o primeiro passo para conhecer o inimigo é em saber quais armas que ele usa, como ele possui, como ele atua e o território que ele atua. Para nós sabermos quem são nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? Satanás. Qual é a arma que ele usa para nós? Qual a arma que ele usa? O pecado. E qual é ele atua em cima de quê? Da mentira. E qual o território de atuação? É o mundo todo, somos nós. Então, quando você vê que o diabo, por isso que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão para nos tragar, querido. O diabo, ele vai fazer de uma certa forma tudo para que nós possamos ser destruídos. Mas de contrapartida, nós temos Deus que guerreia por nós. De contrapartida, nós temos Deus que luta por mim e por você. De contrapartida, nós temos um Deus que é todo poderoso. E todo poder está em tuas mãos. Uma batalha espiritual é do tipo conflito que os servos de Deus enfrentam durante sua vida cristã, com força das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia. Se você olhar na Bíblia, não aparece a expressão batalha espiritual. Se alguém já viu na Bíblia aí, me fala. Alguém já viu na Bíblia essa expressão batalha espiritual? Não aparece na Bíblia. Mas isso não vai significar que não existe batalha espiritual. Tá? O conceito, esse é ausente na Escritura. O contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Ela é uma realidade na nossa vida. Nós não podemos subestimar a batalha espiritual na nossa vida, querido. Nós não podemos deixar de acreditar que existe a batalha espiritual. Tem muitos crentes que falam, não existe isso, não acredito que o diabo é isso comigo porque eu sou servo de Deus, querido. Quantos servos de Deus Satanás usou? O próprio Judas que andava com Jesus, Satanás não usou para trair Judas? Para trair Jesus? Quantos ali Satanás usou para que pudesse ir contra a oposição de Deus? Então, que não pensa nisso, o diabo ele não brinca de ser diabo na nossa vida. Ele quer nos destruir, ele quer nos levar ao
fundo do poço. Mas nós temos uma batalha para vencer. E essa batalha, ela é forte para que nós possamos vencer com Jesus Cristo. Por isso é importante que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é a batalha espiritual e qual a sua implicação na vida cristã. Embora todos os crentes devem saber exercer autoridade sobre os demônios, nem todos podem envolver esse ministério. Para que possamos exercer autoridade com os demônios, é necessário nascermos de novo. O que é nascer de novo? A gente fala para o novo crente, nascer de novo é batizar e tornar, né? Ali você está nascendo de novo. Mas espiritualmente, o que é você nascer de novo? É você reconhecer todos os dias que você é um pecador. É você reconhecer todos os dias que você tem erro. É você reconhecer todo dia que você depende de uma pessoa que é o Senhor Jesus. Isso é você nascer de novo. Então, quando ele diz aqui que para que possamos executar a autoridade com os demônios, é necessário nascermos de novo. É necessário reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. É necessário reconhecer todo dia, quando nós levantamos, pela vida que nós acordamos, é necessário reconhecer que é Ele o dono da nossa vida. Nós nascemos de novo. E com isso, para que possamos aprender a manusear com as armas das nossas milícias, que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Como foi dito, apesar de o nome batalha espiritual não ser encontrado especificamente assim na Bíblia, há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade da batalha espiritual. Essas referências são tão abundantes que é correto até dizer que, do começo ao fim, isto é, do Gênesis e Apocalipse, a Bíblia afirma a existência de uma guerra espiritual travada. Querido, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia afirma, existe batalha espiritual. Jesus, ele teve uma batalha espiritual quando ele foi para o Calvário? Teve. Apóstolo Paulo teve batalha espiritual? Teve. E lá no início da Bíblia, lá no início, quem teve uma batalha espiritual travada com o diabo? Lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, quem teve? Eva. Adão e Eva. Adão e Eva, no capítulo 3 vai dizer que Eva, ela teve contato com o diabo. O diabo falou com ela e o diabo usou aquilo que nós vimos lá atrás. Qual foi a arma que ele usou para enganar Eva? Foi a mentira. Mentira. E nós vimos isso aqui atrás agora, que é a arma dele que ele usa para nos enganar. É a mentira. E o diabo usou a serpente para mentir para Eva, dizendo que se ela comesse aquela fruta, ela teria todo o conhecimento de Deus. Ela humanamente, né, tecnicamente, não ouviu a voz de Adão, que estava passeando com Deus todos os dias, pegou aquele fruto e comeu. Então, o exemplo que nós temos visto em Gênesis 3, esse capítulo retrata da tentação e queda do homem no pecado. Isso significa que desde muito cedo, lá no início, o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. Querido, não é da agora não, é desde o início do mundo. É desde lá que o diabo vem tentando afastar. Por que vocês acham que ele ficou satisfeito quando ele queria tomar o lugar de Jesus? Ele foi expulso com um terço dos anjos. Você acha que ele ficou satisfeito de, eu vou lá para baixo e vou ficar quietinho? Não, querido. Ele quer que todo mundo se afaste de Cristo. E ele começou lá. Ele falou, é agora que eu vou acabar com esse casal. É agora que eu vou destruir eles. É agora que eu vou acabar com o que Deus criou. Mas o que Deus faz, ninguém desfaz. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que fecha, ninguém abre. Para você ver o poder de Deus como ele é grande. O poder de Deus como ele abre. Entendeu? E Satanás pensou que ela, através de Eva, ele ia acabar com toda a humanidade, com todo mundo, para destruir o povo de Deus. Isso é a oposição que o diabo tem contra a nossa vida, querido. Ele não vai cessar enquanto nos destruir, nem eu nem você. Ele não vai cessar enquanto eu e você não tiver caído. Mas sabemos ele
que nós temos uma fortaleza que é Jesus Cristo. Sabendo Ele que as armaduras dele está sobre a nossa vida. Sabendo Ele que as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Sabendo Ele que nós somos mais que vencedores em Teu nome. Eu prometi aqui que eu não vou entrar na armadura do irmão Mauro. Não vou entrar, pode ter certeza. Eu estou me segurando aqui, quase entrei agora, mas deixa eu falar. Eu quero ouvir você falar. Olha, quase me segurei agora para entrar lá na armadura. Vamos lá. Então, o diabo veio para destruir o povo de Deus, desde o início. Então, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver vários passos. Isso. Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo revelados conforme histórias bíblicas, vai sendo registrado. Então, é no Novo Testamento que encontramos o texto que trata com maior profundidade e de forma prática a realidade da batalha espiritual. Por exemplo, em diversas ocasiões, o próprio Jesus, não é alegou não, tá? É alertou seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente para não cederem a tentação. Nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental. Por isso Jesus diz: vigiai e orai. Isso está escrito em Mateus 26, 41 e Marcos 13, 33. Vamos abrir lá em Mateus 26, 41? Quem abrir, pode ler para mim. Mateus 26, 41. Quem abriu, pode ler. O que o Senhor disse. Isso foi as palavras do Senhor, querido. Quem abriu pode ler. Mateus 26, 41. Pode ir. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso foi o próprio Jesus que falou para os seus discípulos. Vigiai e orai, para que vós não entreis em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que eu falei lá no início? Se nós lutarmos com a nossa carne, tecnicamente nós venceremos o inimigo. Se nós lutarmos da nossa maneira, venceremos o inimigo? Não, nós temos que lutar com as forças do Senhor. Tanto que ele falou: vigiai e orai. Ele não mandou orar e vigiar, ele mandou vigiar primeiro e depois orar. Você vigia e vai orar. Você vigia para não cair na tentação e vai orar: Senhor, não me permita que eu caia nessa tentação. Você vai vigiar para você não pecar e vai falar: Senhor, não permita que eu caia nesse pecado. Sabe por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Isso aqui, ó, o sangue e a carne, foi o que nós temos lá em Efésios. O sangue e a carne é fraca. O ser humano ele é fraco. Por isso que o diabo, quando ele vem, ele quer atingir a nossa vida humana. Ele vem na estratégia humana, ele vem na fraqueza humana, ele vem na nossa vida humana para nos destruir. Ele não vem na nossa vida espiritual, sabe por quê? Porque ele sabe que o nosso espírito está pronto. Está pronto por quê? Deus está conosco, nos preparando a cada dia. Deus nos prepara a cada dia, querido. Basta nós ter a posição que Ele não quer que nós ficamos. O apóstolo Pedro aconselha seus leitores a serem sensatos e vigilantes, e que resistam firme na fé. Isso porque Satanás é um inimigo perigoso. Olha o que Pedro fala, nosso irmão Pedro fala, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. O inimigo de vocês andam em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha que interessante o que ele falou aqui agora: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso redor. O que é ser sóbrio? O que é ser sóbrio? Alguém sabe o que é ser sóbrio? Consciente. Você tem que estar consciente daquilo. Por quê? Sede sóbrio, sede consciente. Vigiai. Porque o diabo, olha como o nosso irmão Pedro nos orienta.
vão ser conscientes, vão vigiar naquilo que nós fazemos, vão vigiar naquilo que nós falamos, vamos vigiar naquilo que nós vivemos. Nós somos servos de Deus, nós temos que viver uma vida diferente, nós temos que viver uma vida diferente na presença de Deus, nós temos uma vida ser fiel na presença de Deus. Então seja inteligente, seja sóbrio. Porque o diabo, ele é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão para nos tragar, o qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se compreende entre o vosso irmão no mundo. Nós temos que estar firmes, querido, na fé. A Bíblia vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você tem que andar em fé com Jesus. De fé em fé, tem uma música que diz, né, em glória e glória, não é isso? Então, andar de fé, com a fé em Jesus Cristo, para que você possa vencer a tua batalha espiritual. Eu não sei qual é a batalha que você está passando. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a tua aflição. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado no dia a dia. Mas te digo, se você tiver fé, ser sóbrio, você vai vencer. Porque o Senhor Jesus, Ele é o mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. Você vai vencer, porque se você começar a praticar aquilo que Deus te manda fazer, você tem que orar, tem que jejuar, tem que vigiar, tem que fazer a vontade dEle, tem que fazer tudo que Ele vai te proteger? Vai, por quê? Você está no caminho, não há diabo para resistir você. Você já viu, quando eu sempre falo isso, quando está tudo bem com a pessoa, o servo de Deus, está tudo ótimo, vai tudo de vento e pouco o servo de Deus, eu fico preocupado. Eu fico preocupado, querido. Quando eu pergunto para o crente, tudo bem contigo? Está ótimo, graças a Deus, eu fico preocupado. Sabe por que eu fico preocupado? Porque o diabo, ele não deixa a gente em paz. Porque está tudo bem, alguma coisa de errado está acontecendo, alguma coisa de errada que esse servo de Deus está fazendo a vontade do diabo, porque está juntinho com o diabo. O pastor Joey falou, está assim, amiguinho do diabo. Porque o diabo não perturba ele? Por que o diabo não vai aprontar com ele? Quando o diabo, está tudo bem com o servo de Deus, querido, pode ter certeza, você pode olhar, não, tem indo muito bem alguma coisa comigo, tem alguma coisa errada, vou lá para o meu joelho, Senhor, o que está fazendo, o que está acontecendo comigo, porque está tudo bem, Senhor, manda uma lutinha aí para mim, porque para mim eu preciso me levantar, eu estou bem fraco, eu estou caído, eu vou para a igreja, não sinto mais nada, eu sento na igreja, eu volto para cá, está tudo bem, nada acontece comigo. Querido, se preocupa com isso, porque o diabo está batendo o copo lá, consegui mais uma para mim, então não deixa não. Faça raiva nele, briga com ele, faça ele te enfrentar, porque quanto mais ele te enfrenta, mais você tem força para enfrentar, porque Deus é contigo, querido. Deus, Ele é contigo. Então vai dizer aqui, ó, mas sem dúvida o apóstolo Paulo é quem mais escreve sobre a batalha espiritual. Se você olhar as 13 cartas de Paulo, ele sempre fala sobre batalha espiritual. As 13 cartas paulinas de Paulo, ele vai falar sobre batalha. E Éfeso, então, é o que vai lhe falar mais, é que ele nos instrui muito mais, a carta de Éfeso. Então ele vai falar aqui, ó, o apóstolo, mais sem dúvida, o apóstolo Paulo, quem mais escreve sobre a batalha espiritual na Bíblia. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares. Por quê? Quem foi o apóstolo Paulo? Por que é uma característica dele usar termos militares na Bíblia? Porque quem foi ele, apóstolo Paulo? Ele foi quem, apóstolo Paulo? Foi o comandante da guarda, certo? Ele era perseguidor dos cristãos, não era? Ele não matava? Tanto que ele falou lá no início o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porque as pessoas daquela época morriam porque os militares matavam, os próprios familiares, mas a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Foi o que eu falei? Não é contra seres humanos, mas é o que está por trás dos seres humanos que faz eles fazerem aquilo. Então, como ele era um soldado perseguido dos cristãos, matava, ele agora está do outro lado. Agora ele começou a enxergar. É bom quando nós estamos do outro lado. É bom quando nós possamos enxergar, ter a visão espiritual, ter o olhar espiritual, saber aquilo está certo, aquilo está errado. Querido, é o que nós temos que buscar, a visão espiritual do Senhor. Senhor, está certo, está errado. Deus mostra. Não, aquilo está errado, aquilo está certo. Então, quando o apóstolo falou isso, como ele usa tecnicamente nomes militares, porque ele era militar. Ele foi militar.
Então, hoje, depois ele passou a ser um militante do Senhor, ele passou a servir ao Senhor, ele passou a guerrear pelo Senhor, ele passou a defender a obra de Deus. Mas com isso, quem foi atacado? Porque antes estava tudo bem com ele, aquilo que eu falei, era tudo bem com o apóstolo Paulo, nada atingia ele. Mas desde o momento que ele atravessou para o lado contrário, tudo mudou na vida dele, tudo mudou, até que no final da história dele, nós vamos ver aqui na apostila que ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. De tudo que ele passou na história dele, como batalha espiritual, que ele enfrentou várias batalhas, o apóstolo Paulo enfrentou várias, e ele terminou com esse versículo. Mas mais acima, nós vamos ver o seguinte, inclusive é uma coisa dele usar o termo militante, para se referir ao embate que o crente enfrenta nessa terra. Então, frequentemente, Paulo fala a caminhada da fé com um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta, um exercício de resistência. Porque para a gente caminhar na fé, para a gente caminhar na casa do Senhor, é fácil, é com luta, é com perseguição, é com apedrejamento, é com palavras, principalmente nós. Quanto nós somos perseguidos? Por nós sermos o que somos e adoramos ao Senhor. Tira isso por nós. Nós não somos perseguidos até hoje, por mais que as coisas amenizaram um pouco, mas nós somos perseguidos. Hoje tem a passeata lá na cidade. Se nós estivéssemos lá com a nossa bandeira, sabe que nós seríamos bem atendidos? Isso é uma perseguição. Para servir a Deus, queridos, é difícil, não é qualquer um para servir a Deus, não. Há pessoas escolhidas, porque por isso que Deus falou: muitos chamados e poucos escolhidos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? O apedrejamento, andar na fé, como o apóstolo Paulo falou, é dessa forma, é com perseguição. Se você não está sendo perseguido, querido, você está errado. Quando você começa a ser perseguido na fé, a coisa, Deus está se agradando de você, e o diabo não. Quando você começa a ser perseguido, Deus se agrada de você. Sabe por quê? Porque você vai buscar. Porque a vida do crente não para de luta, não para de tribulação, não para de batalha. Por quê? Porque Deus quer que a gente esteja sempre junto com Ele. Ele, como Ele é o Deus da paz, né, dono do ouro da prata, Ele podia dar tudo melhor para a gente. Para que brigar? Se eu tenho uma mansão celestial para me morar. Mas não, querido. Se você não tiver luta, você não busca Deus. Se você não tiver luta, você não adora a Deus. Se você não tiver batalha espiritual, você não vai clamar ao Senhor, você não vai jejuar, você não vai orar, você vai viver a tua vida natural, e Deus não quer isso. Deus não quer um ser humano. Deus quer que você viva a base da fé. A fé é a arma que você tem para usar contra o inimigo. Porque se você tiver fé, querido, você vence. Vence todas as tuas batalhas. A fé é a arma que nós temos que usar. Essa o Paulo vai falar daqui a pouco. Lá na armadura dele, ele vai falar. Entendeu? Então vamos lá. Então diz assim: frequentemente Paulo fala a caminhada da fé com um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta, um exercício de resistência. Vamos ler lá 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Vamos lá? Quem achou pode ler. Primeiro. Forte. Seja um alerta, olha só. Seja alerta. Permanecer firme na fé. Você não tem, nós não temos que andar de qualquer maneira. O que tem aqui para mim? Agora eu estou vendo aí. Agora que eu estou procurando aqui. Entendeu? Não tem que procurar viver de qualquer maneira, não, querido. Nós viver na fé, viver alerta, viver vigilante, viver caminhando na rua, não despercebido. Se você andar na rua despercebido e atravessar a rua, o carro te pega. É assim a nossa vida espiritual. Se você andar na rua, em qualquer lugar despercebido, o diabo te pega. E ele te dá uma rasteira feia. Agora, se você estiver vigilante, alerta, ele não te derruba. Sabe por quê? Porque você está vigilante, você está na fé, você está firme, porém, entendeu? Você está com fortaleza no Senhor, você está firme na rocha que é Jesus Cristo. Então, diz assim, ó, em Efésios 6:10, 1 Timóteo 1, 18, 19, vai falar tudo sobre isso. Já no final da vida de Paulo, ele falou aquele versículo que eu falei, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele sofreu muito, querido. Paulo, ele sofreu muito, foi preso, foi apanhado, foi escoteado. E Paulo morreu. Quem sabe como Paulo morreu?
Quem sabe quando Paulo morreu? Alguém sabe? Hã? Ele morreu como? Como é que Paulo morreu? Hã? Alguém sabe como Paulo morreu? Decapitado. Paulo morreu decapitado. Entendeu? Paulo foi decapitado. No final da sua trajetória, não teve mais como ele fazer mais nada, já estava idoso, velho. Paulo morreu decapitado. Então, querido, mas ele combateu o bom combate. Terminou a carreira e guardou a fé dele. Ele venceu até o fim da vida dele. As características da batalha espiritual. Vamos lá. Quando olhamos, estou no tempo ainda, já passei meu tempo. Porque eu falo muito. Falta 20 minutos ainda? Me avisem, faz assim, pode fazer assim para mim que eu paro. Ó, ele falou 20 aqui, ó, 15, então é 15. Ó, modelo 20. Eu falo muito, ainda tem Jesus, deixa eu correr então aqui. Então, as características da batalha espiritual. Quando olhamos o que realmente a palavra de Deus diz sobre batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muita gente cometeu. O capítulo 6 da carta aos Efésios é um dos textos bíblicos que trata com mais detalhes essa questão. Com base nesse texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre a característica da batalha espiritual. Em primeiro lugar, uma das características, a Bíblia de fato confirma a existência da batalha espiritual. Inclusive, ela exorta o povo de Deus acerca da sua urgência e importância. É a primeira característica de uma batalha espiritual. A Bíblia, ela afirma, né, que o povo de Deus, ele tem a existência da batalha espiritual. A segunda característica, a Bíblia informa claramente que são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que estes inimigos são principados e potestades. Nós já vimos lá na frente o que é principado e potestade. Príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Com isso, ele quer dizer que a Satanás e seus servos formam um grupo do reino bem organizado. Aquilo que eu falei, querido, o diabo ele tem um demônio para cada coisa. Eu vou contar uma história para vocês, um testemunho vivo meu. Eu estudava, eu tinha 15 anos de idade. 15. Eu era um pré-adolescente. Eu era de uma igreja batista, tradicional. Eu estudava na escola de um menino, de um colega que ele era espírita, candomecista, fanático. E ele começou a debater Bíblia comigo. Debatendo Bíblia. E ele fez um trato comigo. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou na tua igreja, mas se você for lá no centro, no dia de um culto lá. Eu fiquei meio temeroso, porque eu já tinha 15 anos. Mas na minha hora eu falei, tá, eu vou falar com a minha mãe e vou. Você marca o dia que eu vou. E cheguei em casa e eu conversei com a minha mãe. Minha mãe está na glória. Eu falei, mãe, o menino lá da escola me chamou, nós debatemos sobre Bíblia, me fez um desafio, que se eu for lá na macumba dele, ele vai na minha igreja. E eu falei que eu ia. Aí minha mãe falou, você falou isso, meu filho? Eu falei, falei. Ele falou, então agora você vai lutar. Você falou, você vai lutar. Você vai tomar a sua responsabilidade. Mas eu falei, eu vou lutar como? Eu não tenho nada, eu vou levar pau para bater lá no menino? Ela falou, não, você vai começar a jejuar a partir de hoje e a orar. Ela tinha costume de acordar 6 horas da manhã para fazer culto doméstico, minha mãe. E todo dia ela me chamava, 6 horas da manhã você estava lá, fazer culto doméstico com ela. E ela orava comigo, aí jejuava. Eu não ia jejuar até meio-dia, porque eu era 15 anos, eu jejuava até umas 9, 10 horas. Depois eu tomava meu café. Mas isso durou 15 dias. Ela fazia eu ler a Bíblia, ela começava a orar, ela começava a fazer um montão de coisa. Chegou no dia de eu ir lá no setor. Isso porque aqui existe a característica que você tem que ter a fé. Quando chegou lá, era uma escadaria, queridos, enorme. Eu cheguei, era 7 horas da noite, já estava lá o batuque. Barulho de tambor, Eu fui subindo, já pedindo a Deus. Minha mãe saiu de casa e me falou, meu filho, vai porque eu amo estar na tua frente. Deus é contigo. Eu falei com ela, só não vai comigo não? Eu falei, não, como foi você que fez a briga, agora é você que atua. Ela falou para mim isso, mas
tenho certeza que minha mãe dele ficou em casa orando por mim. E eu fui. Queridos, quando você entra numa batalha, que você se prepara, não há diabo que resista. Não há diabo que resista. Quando nós sempre entramos numa batalha, nós temos que se preparar. Porque o diabo ele vem com todas as armas. Então nós temos a nossa. E a nossa diz que a arma não são carnais, né? São espirituais. Quando cheguei naquela escadaria, fui subindo. Quando cheguei no meio da escadaria, que tinha um patamar, o barulho lá em cima parou. Ué, parou? Continuei subindo. Bati na porta. Atendeu um moço. Eu falei, poderia falar com o Rodrigo? O nome dele era Rodrigo. Podia falar com o Rodrigo? Aí o moço falou assim, espera aí que eu vou chamar ele. O Rodrigo veio, fechou a porta, me empurrou para fora e falou, você não pode entrar aqui não. Eu falei, por que eu não posso entrar? Eu quero assistir o culto de vocês. Ele falou, não, o meu pai falou que você, o que está com você vai atrapalhar o que está aqui dentro. Eu lembro com você hoje, querido, eu olhei para ele assim, me deu vontade de rir, mas eu não ri. Aí ele também tinha a mesma idade que eu. Aí eu peguei e falei, mas eu quero entrar, deixa eu entrar para assistir, para ter curiosidade de ver como é que é. Ele falou, não, enquanto você não for embora, eles não vão descer. Eles subiram. Eles subiram. Aí eu virei pro Rodrigo e falei, mas eu não posso nem ver aí dentro. Ele falou, não, que a porta é travada. Eles fecharam a porta, você não entrar. Aí eu falei, e aí, como é que fica o nosso trato? Você vai na minha igreja? Ele falou, vou. Eu falei, amanhã é um culto. E tem mais, vou passar aqui, vou te pegar aqui, porque senão você não vai não. Aí foi no domingo, que era no sábado. No domingo, eu fui para casa. Você acredita, quando eu desci, que cheguei no mesmo patamar, começou a gritaria lá em cima. Mas uma gritaria do inferno, uma gritaria mesmo, não foi batu como uma felicidade quando a gente tivesse descer. Cheguei em casa e contei para minha mãe. Aí minha mãe falou, sabe o que foi isso? Foi o Espírito Santo. Porque o que está em ti é maior do que o que está neles. O que está em ti é que vence. O que está em ti é o que luta por você. O que está em ti é que faz o mover. Então, se você entrasse, você não ia ter nada, porque não é isso. Porque a minha mãe, ela veio desse mundo. A minha família foi para Jesus por causa de mim, porque quando eu nasci, aconteceu um problema, então minha mãe foi para a igreja por causa de mim. Então isso foi. E no domingo eu passei lá, na casa dele. Ele chamei ele e foi. Vocês acreditam que ele foi, assistiu lá o culto à noite, adolescente, foi para a minha classe, adolescente, ficou lá. Depois tinha, como fosse uma escola dominical, depois ele foi assistir o culto. Vocês acreditam que aquele menino, ele aceitou Jesus naquele dia chorando? Chorando, chorando, chorando. E hoje eu digo para vocês, não sei aonde está, mas sei que hoje, pelo que a história que eu conheço, ele é pastor de uma igreja grande. Agora não sei aonde a igreja, porque eu não tenho mais contato, mas ele é pastor. Ele sim, aí eu falei, como Deus ele faz. Isso é uma batalha, você tem que se preparar. Eu só tinha 15 anos, mas minha mãe comigo me preparou. Por isso que a minha característica é, você tem que ter fé. Alguém te impulsionar, como aqui diz, alguém te ajudar. Um ao outro ajudando e ao seu companheiro disse, esforça-te, não é assim? Ajuda o teu irmão está fraco, ajuda. Está enfrentando uma batalha, então vamos lá orar, vamos jejuar, vamos buscar, porque a fortaleza, o exército do diabo, ele é grande, ele não faz isso sozinho não, ele vem um montão. E por que nós somos sozinhos? Não, queridos, nós temos que se unir também. E esse menino, o Rodrigo, ele, graças a Deus, ele é pastor, não sei qual a igreja, não sei aonde, mas eu fiquei sabendo que ele é pastor. Daquele dia para cá em diante ele seguiu a igreja que eu era, depois eu saí, fui para a Assembleia, e a minha vida foi, entendeu, dessa forma. Então, só para vocês ver o que é o poder de Deus, né? Em terceiro lugar, a Bíblia esclarece que o objetivo desse império do mal, como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo, e a igreja, desejo dele destruir a obra de Deus. Satanás vem para te destruir, querido, porque você é a casa do Senhor, você é a casa do poder de Deus, você é a casa do Senhor. Nunca permita que o diabo toque você. Busque, ore, jejue, tá? Então, Paulo diz que o diabo promove a astuta cilada e lança dados inflamados. É interessante saber que a palavra cilada traduz um termo que vem de uma raiz grega, que significa literalmente método. O diabo ele usa método para te atingir. Ele planeja, ele mapeia a tua vida, ele persegue, ele sabe todos os traços que você faz, quando você acorda, quando você vai dormir, o que você faz durante o dia, ele conhece. Para uma
pessoa, para roubar algum estabelecimento, primeiro ele mapeia, diz e mastis. E o diabo ele faz isso com você, porque ele sabe que você é a fortaleza do Senhor. Então ele vai te mapear, saber onde é a sua fraqueza, o que ele pode fazer com você. Não deixa isso acontecer. Quando você estiver sentindo fraco, busca ao Senhor, procura alguém te ajudar ao Senhor. Então vamos lá. O crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através de sua união com Cristo. Por isso que Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Depois disso mesmo, o apóstolo escreveu dizendo que durante sua vida ele foi vitorioso, porque o Senhor a revestiu de força. Ele libertou da boca do leão e nos livrou de toda a obra maligna. Portanto, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual. Não há nenhum crente que fala: eu não tenho batalha. Todos têm. Quem não tem batalha aqui? Levanta a mão. Todos têm, né? Eu também tenho. Entendeu? Todos têm batalha espiritual. Então, na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual. Por isso, é fundamental que todo cristão saiba realmente o que é batalha espiritual, à luz da Bíblia. Todo servo de Deus precisa entender que a vitória neste conflito é garantida por Cristo. Ele subjugou toda a Escritura. Então, a nossa vitória é garantida por Cristo, não é por você não. Se você é ser humano, se você for, você perde. A tua vitória é garantida por toda a honra e toda a glória dada a Ele. Ele que é o vencedor. Você só vai lutar porque Ele está contigo. Entendeu? O modelo do Novo Testamento para a guerra espiritual é dirigir nossas orações a Deus, proclamar o seu nome e suas promessas, e fazer as suas obras como a principal forma de lutarmos contra o espírito maligno. Desincorporar. Foi aquilo que eu falei. Quando você luta com a pessoa com um espírito desincorporado, aquele que você não vê, você não tem que falar com ele, você tem que falar com o Pai, porque o Pai vê tudo, então ele sabe. Agora, quando você luta com uma pessoa que está incorporada, aí você pode falar, porque você está vendo, ele está falando contigo. Agora, desincorporado, aquilo que você não vê, não lute, vai buscar o Pai, porque ele fala com o Pai, que o Pai luta por você, te dá a vitória. Assim sendo, como regra geral, falamos diretamente a Deus, em vez de dirigirmos diretamente a Ele. Certo? Estou no tempo ainda? Falta muito? Acabou? Deu tempo? Se acabou, eu deixo aqui vocês verem meu tempo aí, para não atrapalhar vocês. Acabou? Bem, queridos, a apostila. Tá. Depois vocês leem a apostila, faltou uma página só. Tá, que é a página aqui, o rapaz orando, essa página é muito importante, tá? Você pode terminar? Então vamos lá. Pode terminar. Então vamos. Então vamos lá. Jesus e o apóstolo falavam diretamente aos demônios que habitavam numa pessoa endemoniada. Ou em outras palavras, os espíritos demoníacos incorporados, mas o que fazem não é a mesma coisa que nos dirigimos a principais demoníacos desincorporados. Então, quando você vai expressar um demônio, que você está com a pessoa ali demoniada, você manda sair, você vai mandar sair em nome de Jesus, ele resiste, ele quer fazer palhaçada, quer fazer escândalo, mas você está vendo o demônio naquela pessoa. Agora, como você luta, tanto que Jesus e os discípulos falavam com pessoas demoniadas, incorporadas. Aquele homem que veio com vários demônios, ele expulsou, mandou tudo para uma manada de porco, porque ele sabia que o demônio estava. Agora, lutar com um demônio desincorporado nos sobrenaturais, você não consegue. Você tem que procurar a Deus, você tem que orar a Ele, você tem que ir ao Pai. Não vai lutar, porque se você lutar, você perde. Não consegue. Então, aprenda isso, vamos aprender dessa forma. Quando você está expulsando o demônio e incorporou, você perde. Tá? Por quê? Quando eu e uma irmã estavam disputando, o demônio estava em casa, a irmã rapidamente, a irmã chegou e falou, ligou para mim, falou, na Assembleia eu era presbítero, né? Presbítero, vem aqui na casa do irmão Paulo que o demônio está aqui e eu não estou conseguindo segurar ele sozinho. Quando ele falou, quando o demônio ouviu o meu nome, ele gritou, ele não. Aí eu fui, eu não estava sabendo essa história, ele não. Quando eu entrei na casa dele, tinha uma imagem na casa da sogra, na frente da
Maria lá, da Nossa Senhora da Maria lá, e eu vi o demônio lá atrás. Eu vi o demônio lá atrás. Quando eu falei, vai lá e pega aquela imagem. Querido, ele gritou. Eu falei para não chamar ele, porque ele ia descobrir aonde eu estava. Meu Deus. Mas por que eu conto isso? É para me merecer? Não, queridos. Sabe por quê? Porque quando Deus usa, ele usa os amigos, usa você. Ele usa qualquer um. Não é eu, não. Eu só estou dando exemplo de mim, para vocês verem o que Deus é capaz de fazer. Eu estava na minha casa, ela me chamou, e no portão Deus mostrou onde o demônio estava. Quando nós quebramos aquela imagem, o demônio foi embora. Ele se esconde em qualquer lugar. Às vezes nós damos brecha, ele entra na nossa casa. Às vezes alguma coisa boa está lá que você, é bonitinho, mas o demônio está ali atrás. Aí as batalhas vinham, as lutas vêm, nós descobrimos como que. Por isso que nós temos que pedir a Deus para vasculhar a nossa casa, nos mostrar onde o demônio está escondido, porque as batalhas vêm com as nossas próprias mãos, queridos. Nós temos que lutar contra isso, certo? Então diz aqui, nós temos que lutar com ser desincorporado. Não, quem tem que lutar é Deus, tem que buscar Deus. Agora, quando você vê, você luta porque você é vencedor, porque Deus diz que você é mais que vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar exemplo para terminar do profeta Daniel. Daniel, quando estava orando, ele começou a orar 21 dias. A bênção era para chegar, mas o diabo atrapalhou no meio do caminho, o anjo trazia a bênção. Começou a lutar. 21 dias Daniel orou e jejuou. Quando veio Miguel, que ajudou a brigar com o demônio, porque a bênção era para livrar o povo do cativo. Israel, Daniel não estava suportando mais aquilo, mas Daniel não via. E Daniel estava orando, 21 dias jejuando, 21 dias orando, e a bênção não chegava. Quando a bênção chegou, o anjo falou para ele, eu vim assim, tu começou a orar, mas no meio do caminho, o demônio da Pérsia parou, brigou comigo. Só que Miguel veio e me ajudou. Depois de 21 dias, no meio da batalha, pode demorar, mas mesmo que ela demorar, você é vencedor. Porque Deus, a batalha ela pode demorar, mas você vai ser vencedor. Não importa quanto tempo, importa você ficar firme na rocha. Importa você estar ali orando, jejuando, buscando, se consagrando, porque a vitória vem. Em nome de Jesus. A luta do servo de Deus não é contra a esposa, não é contra o esposo, não é contra o filho, não é contra o pai, não é contra a mãe, não é contra o patrão, tá? A luta é espiritual. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal, aquilo que o apóstolo Paulo falou, tá? Não é o que está a pessoa, é o que está por trás da pessoa. Você está por aquilo que está atrás da pessoa, certo? Você tem passado por guerras espirituais? É uma pergunta, é para você se refletir nisso. Então é preciso saber se posicionar e não abrir mão de fatores essenciais para sair vitorioso. Aí tem uma figura de um rapaz orando e a batalha lá embaixo brigando, e ele orando para Deus dar a vitória. Que Deus nessa tarde possa levar a você a se libertar daquilo que te prende. Ah, nós somos servos de Deus? Somos. Nós nos desprendemos às vezes certas coisas. Às vezes eu me prendo. Quer ver uma coisa que me prende? Meu carro. Quebra meu carro. Meu carro eu fico nervoso quando meu carro está quebrado. Olha, eu fico desespero, que são minhas coisas que sabem, desespero, eu tenho que consertar. Às vezes o diabo usa meu carro, quebra ele para mim ficar desesperado. Só que eu tenho um Deus dono da praga que me dá a condição de consertar. E ele não tem jeito na minha vida não. Entendeu? O meu carro é meu bem. Foi Deus que me deu. Eu pedi tanto a Deus, Deus me deu. Então aquilo que Deus me deu tem que zelar. Entendeu? Então, que Deus possa libertar os cativos que nesse momento estão perecendo por falta de luz. Que você possa ser luz para aquelas pessoas que precisam. Tá? Que com certeza a sua fé em Cristo possa lhe impulsionar a todos os dias para declarar ao mundo que a batalha espiritual invisível está travada, mas que a vitória é nossa por Jesus Cristo. Nos dá essa certeza que o Senhor vos poderosamente. Amém. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ouça contra ti em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Agora, eu peço que você fique de pé nesse momento.